Glória! Vai sentando, querido, em nome de Jesus. Não acho estranho, eu sou assim chorão mesmo, amém? Na presença do Senhor. Não acho estranho isso, amém? Glória! Amém, amados? A graça e a paz do Senhor vos seja multiplicada, amém? Em nome de Jesus. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Edson, amém? Sou ministro do ministério cujo qual nós fazemos parte, amém? Sou lá da igreja do Vale Dourado, amém? Estou hoje com minha esposa Samanda aqui, amém? Em nome de Jesus. Então, fazemos parte desse corpo, amém? Pastor Gustavo me incumbiu de trazer uma palavra para você nesse dia, amém? Nesse culto do amigo, amém? Em nome de Jesus. Mas quem sabe que o Espírito Santo é quem age em todas as coisas, amém? Eu poderia, obviamente, trazer uma palavra, amém, querido, de evangelismo aqui para ganhar algumas pessoas, mas quem sabe que qualquer tema da palavra ganha a vida de pessoas, amém? Em nome de Jesus. Você vivendo para Deus, você andando à altura da palavra, querido, a unção que está na palavra, ela alcança as pessoas, amém? Em nome de Jesus, amém? Então eu quero falar sobre um assunto específico, amém? Em nome de Jesus. Quem me conhece sabe que eu gosto de ministrar em coisas específicas, amém? Em assuntos específicos, para aclarar mais, para trazer um entendimento a mais, amém? Em nome de Jesus. E eu gosto muito, querido, que quando o Espírito Santo ele trata certas coisas para ser tratada com a igreja, amém? Óbvio que nós como igreja, amém, precisamos atentar e entender tudo aquilo que Deus quer para nós, amém? Gente, presta atenção, vai chegar um certo momento que eu vou começar a falar e vai ficar um pouco ligeiro, amém? Aí se vocês virem que isso está acontecendo, vocês falam comigo, em nome de Jesus, amém? Dê um glória a Deus bem alto, que eu vou entender, amém, gente, em nome de Jesus. Amém? Eu vou entender, amém, gente? Mas é porque eu vou ouvindo as palavras passando, eu vou ouvindo e eu quero seguir cada palavra, amém? Eu não quero perder nada que o Espírito Santo está tratando, amém? Abra a Bíblia em Efésios capítulo 1, amém? Se acontecer alguns erros de palavra, fiquem em paz, amém? O Espírito Santo vai agir, em nome de Jesus. Glória. Amém? Efésios capítulo 1, um texto bem conhecido. Que presença, Pai, isso é maravilhoso. A partir do capítulo 1, versículo 16, amém? Eu acho que quando nós nascemos numa igreja que entende bem quem é em Cristo Jesus, é um dos primeiros textos que nós começamos a ler, são esses textos, amém? Eu queria que você atentasse bem, eu vou estar tentando destrinchar cada versículo desse, amém? Pelo Espírito Santo, amém? A partir do versículo 16 assim, o apóstolo Paulo orando, a partir do versículo 15, amém? O apóstolo Paulo orando aos Efésios, ele traz um entendimento acerca dessa oração, ele diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Preste atenção a partir do versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Quem é o corpo? Quem é o corpo, gente? A igreja, diga, a igreja, que o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, em nome de Jesus. Pai, eu quero render graças ao seu nome, em nome de Jesus. Eu quero lhe agradecer, Pai, por essa noite.
Obrigado, Pai, porque a sua palavra ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Pai. Obrigado, Senhor, porque ela, Senhor, nos mostra aquilo que nós precisamos andar. Obrigado, Pai, porque a sua palavra ela nos mostra, Pai, tudo aquilo que nós precisamos viver. E você é um Deus, Pai, que nos capacita a andar à altura de tudo isso, Pai. Obrigado, Senhor, essa noite eu falando com clareza, Senhor, aos meus irmãos, em nome de Jesus, e eu dou, Pai, eu peço em nome de Jesus Cristo, Pai, que o coração deles seja um bom solo, Pai, em nome de Jesus. Para que a boa semente, que é a sua palavra, Pai, caia num bom solo do coração deles, Pai, e gere frutos a 30, a 60 e a 100 por um, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu já dou uma ordem ao diabo. Diabo, ao sair daqui esse povo, você não vai roubar a semente da palavra que vai estar no coração dele. Você não tem esse direito em nome de Jesus Cristo. Eles vão receber a palavra no coração deles, numa boa semente, e em nome de Jesus, você não vai tocar nessa semente, diabo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém, amados? Glória a Deus. Vamos lá, né? Presta atenção, gente. Você nota que o apóstolo Paulo, ele tratando aos Efésios, acerca de uma oração muito específica que o apóstolo Paulo faz. Lá no final ele diz que sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Dá-se a entender que o apóstolo Paulo, tratando-se de uma autoridade que a igreja de Deus ela tem, ela mesma autoridade que há no cabeça, há na igreja. Presta atenção, todas as vezes que o diabo ele tenta afligir um ser humano que está em Cristo Jesus e que não reconhece a autoridade que tem em Deus, ele vence. Mas alguém pode dizer assim, mas nós não somos mais que vencedores em Cristo Jesus? Verdade, amém? Diga assim, verdade. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Mas a maior batalha do crente, querido, eu quero dizer a você que não é contra o diabo. Amém? Não é contra o diabo. Muitas pessoas acham que vivem uma batalha contra o diabo porque achando que o diabo é um inimigo de muita força e de muito poder. Algumas pessoas que não reconhecem quem é em Cristo Jesus acham que o diabo tem essa autoridade, tem esse poder, mas porque não reconhecem as escrituras de Deus, o que está escrito acerca daquilo que Deus fez, acerca daquilo que Jesus fez. Amém? Todas as vezes que você vê que quando nós estamos nele e por ele e nele, em todas as coisas nele, significa dizer que a igreja está em Cristo, vivendo as mesmas coisas que Jesus Cristo viveu aqui na terra. A grande diferença é, querido, que Jesus viveu uma vida voltada para tudo aquilo que Deus queria para a vida dele. E muitos de nós cristãos, querido, não estamos andando à altura daquilo que Deus quer que nós vivamos. Aí muitas vezes o diabo se levanta contra nós, né, se mostrando ser grande, mas na realidade ele já é o inimigo derrotado. Colossenses, a Bíblia diz que Jesus despojou os principados e potestades e os expôs ao ridículo. Ministro Edson, quando foi que isso aconteceu? Preste atenção. Jesus falando aos discípulos dele, ele disse algo muito interessante. Olha, eu vou para Jerusalém e o Filho do Homem, preste atenção nessa palavra. Jesus disse assim, o Filho do Homem vai ser entregue aos principais sacerdotes, aos líderes religiosos para ser morto. Mas preste atenção, ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus estava falando para quem, querido? Para os discípulos dele. Amém? Só que quantos de nós sabemos que os discípulos até então não eram nascidos de novo? Porque o novo nascimento só se deu depois que Jesus Cristo ressuscitou. Amém? Hoje você vai aprender um pouquinho. Amém? É porque eu sou assim, eu prego ensinando e ensino pregando. Amém? Então preste atenção. Então Jesus ele fez isso, querido. Amém? Jesus mostrou aos discípulos dele o que ia acontecer com ele, de fato. O que as escrituras diziam acerca dele, o que as escrituras falavam a respeito do que ele deveria viver. Que em Jerusalém ele precisaria ser entregue e ser morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Só que num capítulo muito interessante, eu vou terminar já isso que a gente começou. Um capítulo muito interessante, no capítulo 16 de Mateus, Jesus faz uma pergunta aos discípulos dele. Eu estou indo um pouquinho rápido porque lá na frente você vai entender. Jesus faz uma pergunta muito interessante aos discípulos dele. Quem dizem os homens que eu sou? Jesus faz a pergunta. Alguns dizem que tu és o profeta, alguns dizem que tu és o João Batista, que voltou dos mortos. Alguns dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és os profetas, Eliseu. Jesus olha para os discípulos e diz assim, e vocês, quem dizem que eu sou? Não é? Alguns podem me dizer assim, de fato é, amém? Que naquele momento Jesus faz a primeira menção da palavra igreja, acontece no capítulo 16 de Mateus. Né? E você vai entender o que é eclésia, igreja.
chamados para fora de, amém? Só que quando Jesus diz isso, e Pedro se levanta e diz assim: olha, tu és o Filho, o Cristo, o Filho do Deus vivo, amém? Jesus olha para os discípulos e diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Preste atenção, o apóstolo Pedro não recebeu uma revelação de pessoas em si. O apóstolo Pedro recebeu uma revelação de Deus, de quem Jesus Cristo era. Porém Jesus disse: olha, não diga a ninguém que eu sou o Filho de Deus, não diga a ninguém que eu sou o Messias, amém? Mas eu te digo, Pedro, que tu és Pedro, pequenas pedras, pedregulhos. Pedros, essa palavra Petros, no grego original, significa pequenas pedras, pedregulhos. E Jesus diz assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Mas, ministro Edson, o que é que está acontecendo, pelo amor de Deus? Por que a igreja de Deus está padecendo tanto, o diabo se levantando de uma forma tal e de uma forma tal? Porque a igreja ainda não entendeu a autoridade que ela tem como corpo de Cristo. Uma das coisas que me deixa a pé da vida, querido, é um cristão que vive... Pastor Gustavo fez uma encenação maravilhosa aqui. Ele disse assim: porque os crentes estão dizendo assim, está tudo bem. E cabisbaixo, mas está tudo bem. Não, gente, essa não é a vida do crente em Cristo Jesus. A vida do crente, querido, é andar de cabeça erguida, o diabo tentando se levantar e não à altura da palavra. Sabe? Porque a palavra nos levou a isso. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, querido, se eu não me engano, versículo 6, que Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo e nos juntamente com Ele nas regiões celestiais. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido, a mesma unção que está no cabeça está no corpo. A pastora começou aqui falando sobre o Salmo 133, disse assim: o óleo que desce sobre a barba de Arão e escorre pelo corpo. Preste atenção, querido. Se você derrama um óleo sobre a cabeça de uma pessoa, é óbvio que vai ser derramado pelo corpo. Você não está entendendo. Preste atenção. É óbvio que a unção que foi derramada na cabeça vai descer sobre o corpo. É por isso que a igreja ela está nesse nível de autoridade. Alguns falam muito de nós, da nossa igreja, porque nós pregamos uma mensagem, meu Deus, triunfalista demais. Porque não existe problema. A Bíblia diz, querido, no mundo tereis aflições. Mas o povo para aí. No mundo tereis aflições. Mas a Bíblia está escrito. Ministro, essa Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Amém, mas continue o resto do versículo. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora preste atenção, querido. A Bíblia diz que o que vence o mundo é a fé. Você vai entender. Jesus disse: eu venci o mundo. E a Bíblia diz que o mundo é vencido por fé. Naturalmente dá-se a entender que os cristãos são vencidos pelo mundo quando há falta de fé. Por que o mundo tem aprisionado o povo cristão? Por que o mundo tem tentado, querido, o diabo tem tentado aprisionar os cristãos? Porque tem andado sem fé. Mas, ministro Edson, vou ter essa palavra ministra, porque isso acontece muito. Mas, Edson, a Bíblia não diz que nós temos uma porção de fé de Deus? Temos, querido. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 12. Aleluia. Vou começar do versículo 1, capítulo 12 de Romanos. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O versículo completa o outro. Amém, querido? Um versículo completa o outro. Por mais que Deus tenha colocado uma medida de fé em nós, mas se nós não agirmos à altura da medida da fé que está em nós, querido, não vai adiantar de nada. O que adianta dizer que a igreja ela é cheia de autoridade se a igreja não quer andar à altura da autoridade?
Do que adianta dizer que a igreja está num patamar de autoridade, o mesmo patamar onde o Cristo Jesus está sentado, e ela não quer andar nessa autoridade? Porque por falta de conhecimento, aí a Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Onde é que o diabo trabalha, querido? É na carne, Edson. Ele ataca a carne do ser humano também, mas onde o diabo mais trabalha é na mente do ser humano. Vou trazer um entendimento para você. Jesus diz assim: olha, quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos, não encontrando local para se estabelecer. Ele diz assim: vou voltar para a minha antiga casa. A Bíblia diz que ele volta para a antiga casa dele, e achando a casa limpa e vazia. Preste atenção, gente, em nome de Jesus. Quando Jesus fala isso, dá-se a entender que aquela pessoa talvez ela possa ter sido renovada nele, amém? Mas não renovou isso aqui, querido. É a mesma coisa de uma pessoa que está padecendo muito lá fora, vivendo na rua, amém? Talvez o mendigo, amém? Ele recebe R$1 bilhão, mas por causa que ele não tem uma mente voltada para aquilo que é correto, ele vai gastar tudo em coisas banais. Por quê? Não renovou a mente. Amém, querido? Algo bem interessante, quando Jesus ele fala isso, querido, o espírito sai, amém? Anda por lugares áridos, mas não encontrando local, ele diz assim: vou voltar para a minha antiga casa. Voltando para aquela casa, ele encontra ela limpa, adornada e vazia. Querido, um cristão, querido, que não renova a mente, irmão, é uma presa fácil para o diabo. Aí pessoas reclamam: por que o diabo está se levantando contra a minha vida? Por que o diabo está fazendo isso, está fazendo aquilo? Querido, o apóstolo Paulo entendeu tão bem o que eram as aflições que vinham contra a vida dele, que ele dizia assim: agora eu vou rir, agora eu vou sorrir. Mas sabe o que é isso, querido? Um cristão que é maduro. Sabe o que é isso? Um cristão que entende a autoridade que tem em Cristo Jesus, que o diabo pode vir se rastejando, querido, mas ele pisa na cabeça do diabo. Gênesis capítulo 3, capítulo bem conhecido, trata sobre quando Deus traz o juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. Quando ele chega na serpente e diz assim: olha, você vai rastejar o seu ventre o resto dos seus dias. Estou parafraseando. Agora preste atenção a algo bem interessante, querido. Quando ele chega para a mulher e diz assim: multiplicarei grandemente a tua conceição, a tua dor, com dor terás filho. Ele traz um juízo sobre cada um. Sobre o homem, você vai colher espinhos e cardos, a terra produzirá, e com o suor do teu rosto você comerá. Ele traz um juízo sobre cada pessoa. Quando ele chega na serpente, que estabelece o juízo sobre a serpente, ele diz assim: olha, da semente dessa mulher nascerá um, que vai esmagar a sua cabeça, mas você só vai tocar no calcanhar. Naturalmente falando, querido, é o que acontece hoje. Você vê que a cobra, a serpente, ela é algo que se rasteja no chão, e é muito fácil para o ser humano pisar na cabeça dela. Ela pode tão somente tocar no calcanhar dele. É algo que acontece naturalmente falando, amém? Mas naquele momento Deus estabelece, amém, a primeira profecia acerca daquele que iria destruir a autoridade do diabo. Mas Edson, o diabo tem uma autoridade? Infelizmente tem, querido. Quando Adão e Eva, aqueles abençoados, transgrediram a vontade de Deus, amém? Tudo que Adão tinha de governo na terra, ele passou o governo ao diabo, amém? Obviamente, querido, que o diabo toma posse por causa do pecado. O pai do pecado é o diabo, o pai da mentira é o diabo, amém? É por isso que a Bíblia diz que o pecado, amém, faz separação entre o homem e Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado. Acho que é Isaías 59, versículo 2. Amém? Então o pecado faz separação entre o homem e Deus. Isso que o diabo fez, para que o homem pudesse sair da presença de Deus, mas Deus não deixou impune os pecados alheios. Presta atenção, quando ele estabelece o juízo sobre cada um, algo acontece. O diabo agora fica sabendo que alguém se levantaria para tomar a autoridade dele. Obviamente nós sabemos quem é: Jesus Cristo, amém? E o diabo tenta de todas as formas fazer com que a geração daquela mulher não chegasse a ser aquilo que Deus queria. Por isso que ele mata e mata e mata, e tenta fazer com que a geração de Jesus não chegasse até Jesus, amém? Mas isso aí é outra coisa, a gente vai falar depois.
Mas todas as vezes, querido, que o diabo se levanta contra a nossa vida, amém? É porque muitas vezes, e nós deixamos ele atuar na nossa vida, porque muitas vezes não reconhecemos a autoridade que está sobre nós. Alguém pode dizer assim, no capítulo 4 de Mateus, a Bíblia diz que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, um capítulo bem conhecido nosso. Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E algumas coisas acontecem de tentação, e é algo interessante para nós falarmos aqui. Algumas pessoas dizem assim, mas Jesus andou daquela forma, Jesus atuou daquele jeito porque ele era o Filho de Deus. Ele não era, ele ainda é o Filho de Deus. Assim como eu e você também somos o Filho do Senhor. Amém? Mas Jesus atuou e andou nessa terra como Filho do homem. Preste atenção no que é que o apóstolo João ele quis dizer assim, que Jesus estava nessa terra como Filho do homem. Quando Deus estabelece Adão no jardim, querido, para ele governar todas as coisas, para ele governar a terra, quando Deus diz assim, olha, dominai e sujeitai a terra, Deus estabelece Adão para que isso acontecesse. Então Adão tinha um domínio para que todas essas coisas acontecessem. Amém? Você está comigo? Então todas as coisas aconteciam por meio do que Adão queria que acontecesse. Quando Deus estabeleceu Adão na terra, Deus disse assim, olha, toma conta da terra, sujeite ela, amém? Domine a terra, amém? É tanto que Deus traz todos os animais para Adão por os nomes, amém? Então isso nos mostra que Adão tinha uma autoridade tal, que Deus tinha estabelecido sobre a vida dele. Obviamente quando Adão peca, ele passa a autoridade de tudo aquilo que ele tinha para o diabo, amém? Que até então o diabo tinha tomado o corpo da serpente, porque ele não podia estar lá no céu, amém? Isso me faz lembrar um versículo que Jesus disse, se não me engano é Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus diz assim, os discípulos voltam eufóricos, alegres, porque Jesus tinha enviado os 70 pessoas para ministrarem, para pregarem sobre o reino de Deus, e os discípulos voltam alegres, Senhor, até os demônios, pelo teu nome se sujeitam a nós. Jesus diz assim, eu sei, porque eu vi o diabo ser lançado do céu como um raio. O que Jesus nos mostra, querido? Que antes de todas as coisas ele já era. É tanto que em algumas palavras do que Jesus trata, ele diz assim, diga que eu sou aquele que tudo pode, aquele que tem toda a força, amém? Aquele que todas as coisas pode, amém? Então Jesus mostrou aos discípulos que a autoridade dele já era há muito tempo, já, e quando ele estabelece a autoridade sobre os discípulos dele, para eles andarem no nível de autoridade, que até então não era o mesmo nível que nós temos hoje, não, você está perdendo tempo, presta atenção. O nível de autoridade que os discípulos andaram antes de Jesus ressuscitar não é o mesmo nível de autoridade que nós andamos hoje. Quando eles descem de um certo local, Jesus, Tiago, Pedro e João, descem de um certo monte. A Bíblia diz que Jesus ele é transfigurado nesse monte. As suas roupas ficam bem claras, ficam bem claras, amém? Porque às vezes travam. E acontece, querido, que quando eles descem um monte, eles chegam a um certo local, e um certo homem grita, Senhor, salva meu filho, porque os teus discípulos não puderam fazer nada. Mas espera aí, Edson, Jesus não tinha dado autoridade para expulsar demônios aos discípulos dele? Só que Jesus traz um entendimento muito forte, querido. Os discípulos, Jesus expulsa aquele demônio daquele jovem que o tomava, que fazia ele ter convulsões, que jogava ele no chão, que fazia ele ficar rígido. Jesus diz algo, os discípulos chegam até Jesus e dizem assim, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Jesus disse assim, olha, por causa de intimidade que vocês não têm com Deus. Alguns livros, algumas bíblias, elas trazem essa tradução, por causa da intimidade com Deus, por causa que não tem intimidade com o Senhor, é que vocês não conseguiram expulsar esse demônio. Isso nos traz a entender, queridos, isso nos remete a entender que uma vida de autoridade se remete a viver à altura daquilo que Deus quer para a nossa vida. Isso nos remete a entender, querido, que uma vida de intimidade com Deus, querido. Deixa eu dizer uma coisa a você, quando você vive intimamente com Deus, irmão, o reino dos céus, o inferno conhece você. 7 filhos de Cefas. Atos. Eu estou esquecido do capítulo, mas está em Atos. Depois você lê Atos inteiro. 7 filhos de Cefas vão expulsar um demônio de um certo homem, de alguns homens. E diz assim, olha, eu expulso vocês em nome daquele a quem Paulo prega. Os demônios olham para eles assim, olha, eu conheço Paulo, e sei muito bem quem é Jesus, mas vocês quem são?
Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. É porque eu vou ouvindo, gente. Uma vida de intimidade, irmão. O reino dos céus, ele vai se mover em torno daquilo que você deve fazer para Deus. E deixa eu dizer, irmão, você sabe por que muitas vezes quando Jesus chegava nas sinagogas, os espíritos imundos ficavam loucos? Ah, agora não, Senhor, pelo amor... Ah, ele quase diz isso, pelo amor de Deus. Não é o tempo. Porque Jesus vivia uma vida íntima com o Senhor. Por mais que a igreja ela tenha um nível de autoridade, querido, se ela não andar no nível de intimidade com Deus, não vai adiantar de nada. Agora deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Todas as vezes que Deus ele estimulou o homem a fazer algo, querido, Ele deu autoridade para o homem fazer. Se você for ler a Bíblia, querido, inteira, você vê que todas as vezes que Deus falou para o homem fazer algo, Ele diz assim: vai no meu poder, faz isso que eu mandei você fazer. Deus sempre deu autoridade para o homem, só que o homem muitas vezes não entendeu essa autoridade. E é onde o diabo ganha, querido. Sabe por que o diabo ele tem feito pessoas não entenderem quem ele é em Cristo? Quem aquela pessoa é em Cristo? Porque o diabo sabe que no momento que a pessoa ela conhecer quem ela é em Cristo, a autoridade que ela tem em Deus, querido, ele perdeu novamente. Porque a Bíblia diz que o diabo tem cegado a mente dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça da glória do Filho de Deus nas pessoas. Porque o diabo sabe, irmão. A Bíblia diz assim: não ignoreis os ardis do diabo. O diabo é o inimigo derrotado. Amém. Nós cremos e amamos isso, porque Jesus fez isso por nós. Mas nós não devemos ignorar os ardis dele. Equilíbrio em todas as coisas. Ah, mas o diabo é o inimigo derrotado, eu vou pisar na cabeça dele. Mas quando eu chego em casa, o diabo lança uma setinha maligna e eu me deixo ser levada por ela. Isso não deve acontecer no meio do povo cristão. Não deve, sabe? O apóstolo Paulo, entendendo bem isso, ele diz assim: olha, eu sei estar bem em todas as coisas. Eu sei estar abatido. Eu sei estar alegre em todas as coisas. Eu sei estar suprido. Eu sei estar faltando alguma coisa para mim. Eu sei estar feliz em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Gente, pelo amor de Cristo Jesus, é algo fascinante entender que algo foi colocado dentro de nós. Sabe? Por que o diabo tem tanto ódio da gente, querido? É porque tudo aquilo que o diabo queria ser, irmão, Deus fez com que eu e você fosse. Por que o diabo quer levar o povo de Deus ao erro, querido? Porque o diabo sabe que se levar uma pessoa para longe da vontade de Deus, ele ganha. Mas um cristão que entende quem é em Cristo, ah, meu Deus. Um cristão que reconhece a autoridade que ele tem em Deus. Um cristão que reconhece o poder e a unção que habita nele, querido, o diabo perdeu novamente. Porque ele não vai poder ir contra. Eu estava conversando com o pastor David. Eu conversando com ele, ele disse assim: pastor, eu tenho meditado alguns dias acerca da autoridade do crente. E parece que quando... Preste atenção, gente, olha o que muitas pessoas dizem. Parece que quando nós fazemos algo para o Senhor, as coisas ficam mais difíceis, o diabo se levanta na nossa vida, e ppp, e papapá, e aquela murmuração, e aquele negócio todo. E se você fica perto dessa pessoa, você começa a murmurar também. Porque a mesma velocidade que o seu ouvido, irmão, ouve fé, irmão, é a mesma velocidade que ele vai receber incredulidade também, se você não sair de perto. É a mesma velocidade. E as pessoas, porque nós fazemos as coisas para o Senhor e o diabo se levanta. Porque nós fazemos as coisas para o Senhor e o diabo se levanta. E eu estou pouco me lixando para o diabo se levantar, querido. Quando você se levanta para fazer algo para o Senhor, irmão, coitado do diabo. Você quer saber o que é que o império das trevas, irmão? Ele treme quando vê você fazendo algo para o Senhor. Sabe por que o inferno ele deve ser abalado pelo meu nome e o seu também? Algumas pessoas vão dizer: isso aí está errado. Algumas pessoas vão dizer isso. Sabe por que o céu e o inferno ele tem que ser abalado por causa do meu nome e do seu? Porque acima do nosso nome está o nome de Jesus Cristo. E nós usamos. Deixa eu dizer um cuidado à igreja. Jesus, olhando para Pedro, disse assim: Pedro, tudo que você ligar nessa terra será ligado no céu. Tudo que você desligar nessa terra será desligado no céu. Não podemos viver a essência, querido, da unção que está sobre nós, sem a essência da vida de Deus em nós, querido.
É por isso que aqueles demônios olharam para os 7 filhos de Cefas e disseram assim: olha, quem são vocês? Porque no reino das trevas eles não conheciam o nome daqueles caras. Porque acima do nome deles não tinha o nome de Jesus. Mas a igreja, querido, ela tem o nome de Jesus para não dar a altura disso. Chega do diabo querer colocar o dedo podre dele na cara da igreja, no rosto da igreja. Chega. Chega, gente. Eu tenho orado esses dias lá no bairro do Vale Dourado. Pai, esse bairro é seu, Satanás, tira suas mãos dele. Sabe, eu me levantei. Gente, você perguntar assim, eu estava dizendo à minha esposa, eu não dormi a noite inteira. Você sabe o que é chegar da igreja, querido? Olhar para um lado, olhar para o outro, você ser um pingo de sono, pegar as escrituras e começar a ler. Dá 2 horas da manhã, 3 horas da manhã e o Espírito Santo tratando com você. 4 horas da manhã, 5 horas da manhã e você não pregar o olho. Deixa eu dizer uma coisa a você, querido. Isso é para que o reino das trevas ele seja abalado. Quando nós entendermos, igreja. O pastor David ministrou aqui. O culto que nós viemos aqui passado. Ele ministrou aqui que a igreja, ela está sendo muitas vezes abalada um pouco. Mas quando a igreja, ela se levantar, querido, coitado do império das trevas. As pressões que vêm contra a igreja, o negócio que vem, sabe, o diabo tentando empurrar a igreja, sabe, pressionando a igreja. Querido, quando a igreja explodir, glória, coitado do inferno. Coitado do inferno, querido. Coitado do diabo. Sabe, porque a igreja, ela precisa reconhecer isso. Eu tenho orado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Gente, faz 1 ano que eu faço essa oração dentro da minha casa. Mas ministro Edson, isso é rezar, não é não? Gente, confissão da palavra não é rezar não, querido. Amém? Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Oro também para que os olhos do nosso coração sejam iluminados, a fim de que nós possamos compreender a esperança para a qual nós somos chamados, e as riquezas da gloriosa herança de Cristo em nós, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, pois cremos conforme a poderosa atuação da sua força. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você, amado. Existe uma autoridade tão poderosa na sua vida. Agora deixa eu dizer uma coisa. Não use essa autoridade para meninice. Porque nós seremos cobrados por isso. Isso é algo tão real para a igreja do Senhor, querido, que nós não devemos usar essa autoridade como meninice. Chega de nós andarmos cabisbaixo. Chega da igreja tentar andar cabisbaixo. Porque eu estou com medo, porque o diabo está se levantando. Não, chega. Deixa ele se levantar. Maior é a glória que está em você. Maior é a unção que habita dentro de você. Maior é a glória. A Bíblia diz que maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. É isso que a igreja precisa compreender, gente. Aleluia. Quando a igreja entender isso, irmão, a Bíblia diz que a natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus. Deixa eu dizer algo a você. A natureza, ela espera com expectativa para que algo aconteça da parte dos filhos de Deus. E Deus me diz, isso só vai acontecer quando a igreja reconhecer a autoridade que ela deve andar. A igreja, ela só vai andar nisso. E essas coisas só vão acontecer quando a igreja, a minha igreja, reconhecer esse nível de autoridade que ela deve viver. Porque nós temos, querido. Existe um lado vital, existe um lado legal. Não existe? Existe um lado vital das coisas. Existe o lado legal das coisas. Tudo aquilo que Jesus fez por nós. E o lado vital é algo que nós precisamos fazer. Jesus está sentado à destra de Deus, à mão direita de Deus. Mas deixa eu dizer, Jesus não só está a cabeça de Jesus lá não, querido. Seria algo errado. A Bíblia diz que Ele também nos ressuscitou juntamente com Cristo. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Aí a Bíblia diz que muito acima dos principados e potestades. A igreja de Cristo, irmão, está acima do governo, do império. A igreja de Cristo, ela está acima, querido, de qualquer coisa que o diabo possa levantar nessa terra. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. O mundo pode estar em crise, mas nós estamos em Cristo. Você sabe por que os filhos de Deus, eles estão reinando no meio
de um cativeiro que o diabo está fazendo no mundo, porque a igreja de Cristo não é a igreja de um mero Senhor, é uma igreja de Cristo. Jesus fez algo, querido. Jesus fez algo por nós. E não foi meras coisas que Jesus fez por nós. Quando ele disse que o império das trevas não prevaleceria contra a igreja, Jesus nunca mentiu. Pelo amor de Deus, igreja, nós precisamos compreender isso. Jesus nunca mentiu. O que ele falou está dito em ponto final. É prego batido e ponta virada, como diz o profeta Wesley. Sabe? O que ele falou acabou-se. É aquilo e ponto final. Deixa eu trazer um entendimento para você. Um dia eu estudando algumas coisas acerca de curas e algumas coisas. Eu disse, pai, como é que você vê as pessoas que elas nascem doentes, que elas nascem paraplégicas, que elas nascem com alguma deformação? Eu disse, no meu espírito eu vejo elas perfeitas. É por isso que qualquer pessoa que impõe as mãos sobre ela, pelo meu nome, aquela pessoa ela é restaurada. Sabe por quê? Porque no Espírito de Deus ele vê aquela pessoa perfeita. Você sabia, querido, que quando uma pessoa, ela pode perder um olho, ela pode perder uma perna, sabe, ela pode amputar qualquer parte do corpo dela, mas na ressurreição ela vai estar perfeitamente lá. Meu Deus, Jesus, na ressurreição ela vai estar perfeita, gente. Você acha que foi ironia quando Jesus disse assim, olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Se tua mão direita te faz pecar, arranca e joga fora, porque é melhor entrar no reino dos céus faltando um membro do que todo o teu corpo perecer no inferno. Você acha que Jesus estava fazendo aquilo por ironia, gente? Jesus sabe, irmão, que no reino dos céus o nosso corpo vai estar perfeito. Na ressurreição o nosso corpo vai estar perfeito. Igreja, eu conclamo você, eu chamo você a andar à altura dessa autoridade que está sobre a sua vida. Chamo você, querido, para andar à altura dessa autoridade que está sobre a sua vida. Sabe quando o diabo quiser pintar e bordar no seu casamento? Cão, aqui não, em nome de Jesus. Quando o diabo quiser tocar em algumas coisas da sua vida, querido, não. Existe um momento de ficar calado. Existe um momento de falar. O momento de falar é quando você se levanta contra o diabo. Gente, nós não somos uma igreja militante. Uma igreja que ainda está lutando contra o diabo. Meu Deus, Jesus já destronou o diabo, já tirou o trono do diabo. A Bíblia diz que ele foi até o inferno, tomando as chaves da morte. Meu Deus, gente. A Bíblia diz que ele tomou as chaves da morte, gente. Só que ele não reteve essas chaves. A Bíblia diz que as chaves da morte, as chaves da autoridade, querido, ele deu à igreja. Gente, você pode se pôr de pé, por favor?